Hora de falar sobre mudanças climáticas. Um estudo, gente, revelou que Vitória está mais quente e chuvosa há 6 décadas. Essa pesquisa, divulgada pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, revela que a capital do Espírito Santo, Vitória, registra temperaturas mais elevadas desde o ano de 1963. Esse levantamento, essa pesquisa, todo esse trabalho foi elaborado pelo pesquisador e geógrafo Wagner Siqueira Filho como um trabalho de conclusão de curso em geografia. Ele já está na linha conosco aqui na CBN Vitória e é com ele que a gente conversa agora. Bom dia para você, Wagner. Seja bem-vindo à CBN. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes. E conta um pouquinho para a gente, como é que foi aí o despertar, né? Esse começo dessa análise de dados, o que que motivou você a desenvolver esse trabalho? Então, a gente vê aí, né, é um tema que está bastante em alta, as mudanças climáticas, e nada mais relevante do que trazer essa perspectiva para o nosso município, local, né? E aí a gente parte da ideia de analisar o que mudou de fato. A gente Sim. consegue sentir na pele que está mais quente, que está chovendo mais, mas quantificar e cientificar, trazer com bases meteorológicas é sempre muito importante, né? E quando você começou a analisar esses dados, você já esperava encontrar, então, esse aumento tão consistente de temperatura e chuva em Vitória? O que que significa ali na prática? Explica um pouquinho mais para a gente. Então, a gente já esperava encontrar, né, esses resultados, seguindo aí uma dinâmica praticamente global de tudo que vem mudando de uns anos para cá. A gente vê aí, né, que as temperaturas têm aumentado globalmente, né, aqui no Brasil, na região sudeste, e na prática a gente vê que a precipitação aumentando, corremos mais riscos de sofrer com eventos extremos, alagamentos, deslizamentos de massa, enchentes. E as temperaturas aumentando, a gente vê também as dificuldades que a gente vai enfrentar no dia a dia. Com altas temperaturas, a gente saindo de casa às 7 da manhã, já beirando 30 graus, as noites têm ficado mais quentes e as noites frias diminuindo. Então, tudo isso são dados que mostram que as mudanças climáticas estão atingindo já a sociedade. E E vocês essas mudanças compararam não... períodos, não, não foi isso, climatológicos aí? Desde quando, hein? Isso, Juliana. O que a gente fez? A gente pegou os dados desde 1961 a 2023 e dividiu em duas normais climatológicas de 30 anos. 61 a 90 e de 91 a 2023. Para analisar o que mudou a partir dessas duas analogias, né? E a gente viu que nesses últimos 30 anos muita coisa mudou. A gente vê os meses ficando mais úmidos, as estações ficando mais úmidas, isso mais chuvosas. A gente vê as temperaturas mínimas e máximas aumentando. A temperatura máxima apresentou uma mudança de 1 grau e a temperatura mínima apresentou uma mudança de 1,3 graus ao longo de 63 anos. E o que que Mas não... significa? Aham. E o que que significa na prática isso? Então tá mais quente, a gente está tendo noites mais quentes também. Quais são as consequências disso para a população? Juliana, a gente vê então que, de certo modo, a sociedade ela vai sofrer esses impactos na pele. Só que a grande diferença é quem de fato vai sofrer mais. A gente vê então as desigualdades sociais como um grande parâmetro. As noites ficando mais quentes e os dias, consequentemente, ficando mais quentes, quem sofre com isso é quem não tem acesso a uma infraestrutura de qualidade, Sim. a quem não tem um planejamento territorial, um planejamento urbano territorial eficiente, as pessoas que não têm acesso à tecnologia, como, por exemplo, ar-condicionado, uma arquitetura que pense na ventilação da casa, com janelas pensadas em sol da manhã ou sol da tarde. Eu falo das comunidades periféricas, né? Sobretudo, vão ser primordialmente mais afetadas, porque não têm acesso a essa qualidade de vida. Elas estão vulneráveis a deslizamentos de massa, né, devido a esse aumento do total pluviométrico, as chuvas elas têm se concentrado mais em um intervalo menor de tempo. Eu analisei também, nesse estudo, que as chuvas,
em comparação a 60 anos atrás, elas eram mais distribuídas em um mês. Hoje a gente vê aquela chuva que caía mensalmente, cair em 5 dias, em um dia. A gente tem um aumento da chuva de um dia, que a gente chama de RX1, saindo de uma média de 120 milímetros para cerca de 150, 170 milímetros em um dia. A gente tem um acumulado de 5 dias saindo de 150 para 250. Então a gente vê chuvas aumentando de formas mais concentradas. Isso aí deflagra justamente aquilo que eu falei, deslizamentos de massa, alagamentos, enchentes. E quem vai sofrer com isso é justamente a população mais vulnerável. Certo. E aí os bairros também com menos áreas verdes, por exemplo, eles sofrem mais também, né? Consequentemente, acho que isso faz parte do planejamento territorial e urbano da cidade. A vegetação ela é fundamental para justamente reter e absorver essa precipitação. E também como uma forma de mitigar e minimizar os efeitos das ilhas de calor. Porque elas são responsáveis por sombreamento, por efeitos de corredores de vento, né? Tudo isso é importante para minimizar esses efeitos de temperatura e de precipitação. Esses eventos extremos, eles tendem a se intensificar também nas próximas décadas, você acredita, diante do que você levantou desses dados? Juliana, tudo indica que sim, né? A gente fez um levantamento de uma linha de tendência que indica que os dias frios diminuam e as noites frias diminuam, assim como os dias quentes e as noites quentes aumentem, e também com relação à precipitação. A precipitação ela tende, consequentemente, a aumentar devido ao aumento da temperatura, que são duas coisas intrínsecas a outras. Agora, o Espírito Santo, como um todo, também apresenta uma tendência semelhante? A gente está falando aqui da capital, né, de Vitória, mas você acredita que os outros municípios também acompanham esse mesmo comportamento, essa mesma tendência? As mudanças climáticas elas não acontecem de forma homogênea no território. Onde um lugar pode ter uma progressiva contagem de dias consecutivos secos, outros lugares podem apresentar um índice maior de chuva. Eu ainda não tenho esse dado, né, que eu possa afirmar que o Espírito Santo ele sofre de maneira igual. Mas eu acredito que sim. Existem outros estudos que avaliam as mesmas condições que foram resultados da minha pesquisa. Que o Espírito Santo ele tem ficado mais úmido devido ao aumento das chuvas e, consequentemente, também mais quente. E os dias consecutivos secos, eles tendem a apresentar uma diferença ali. Aqui no meu apresenta uma tendência que futuramente pode ser de uma diminuição dos dias consecutivos secos. Ou seja, conforme a precipitação lá vai caindo progressivamente, a gente tem os dias consecutivos sem chuva diminuindo. Porque se fica mais quente, consequentemente chove mais. E chovendo mais, os dias consecutivos secos diminuem. Agora, pode ser que outros territórios não tenham esse mesmo índice, né? Como você mesmo destacou, né, a capital ela desfruta também de praias, tem ventilação natural, o que pode favorecer, né, essa dissipação do calor e da umidade. Mas a urbanização também, de forma acelerada, pode intensificar esse fenômeno chamado de ilha de calor, não é isso? Com certeza. Muito do que a gente vê hoje, né, Juliana, é resultado justamente do processo da urbanização intensa. São processos de emissão de gases de efeito estufa em alta quantidade, monóxido de carbono, enfim, tudo isso influencia, né, nas mudanças climáticas, que altera, consequentemente, a dinâmica climática. A gente observa que tudo isso é resultado da urbanização, do desenvolvimento acelerado de tecnologia, né, de industrialização, que não priorizam o meio ambiente. Essas coisas, sociedade e natureza, tendem a andar lado a lado para que a gente viva com maior qualidade de vida. Então, se a gente vê uma cidade que não tenta atrelar, né, uma região
com maior quantidade de arborização, de parques urbanos e naturais, de vegetação, essas coisas tendem a acontecer com maior esses eventos extremos tendem a acontecer com maior intensidade. Se nada for feito, você imagina como Vitória daqui a 20 ou 30 anos em termos climáticos? Olha, Vitória, ela possui 40% do seu território sobre área vegetada, né? Então, assim, Uhum. de certa forma, em analogia com outros municípios, ela ainda tende a seguir um parâmetro um pouco diferente dos demais, eu não posso dizer se melhor ainda, né? Porque os Uhum. estudos que têm que revelar isso, mas, mais uma vez, reafirmando, as comunidades periféricas, elas tendem a sofrer mais do que regiões nobres, que usufruem, né, de tecnologias, de acesso à tecnologia, de infraestrutura de qualidade, de planejamento urbano eficiente, de arborização, de parques urbanos e naturais próximos, enfim, tudo isso influencia. Eu acho que é muito mais sobre como cada região vai sofrer do que ela como um todo, né? Já que as mudanças climáticas não afetam de maneira igual a sociedade. Uhum. Agora, nesse estudo também, né, nesse trabalho, você chegou a fazer algum recorte também, Wagner, em relação aos bairros da capital que sofrem, inclusive, com essa questão da desigualdade? Eu ainda não segui esse objeto de estudo, Juliana, ainda, mas é Uhum. uma futura pesquisa que eu pretendo dar continuidade. Bacana. Primeiro foi, né, a gente trazer esses dados para ver o que de fato mudou, né, na Uhum. cidade, para depois a gente ampliar esse zoom, ampliar esse objeto de análise, para ver quem de fato, trazendo, né, essa nomeação territorial, né, de bairro em si, para ver quem que sofre de fato. Mas a gente sabe que são as comunidades periféricas que vão sofrer esses impactos de modo mais severo. Então é uma abordagem que continua, né, Wagner? Ainda vem mais estudos pela frente. Com certeza, eu acho que é só o começo de muita coisa, tem muita Uhum. coisa mudando, muitas pessoas que já sofrem com isso e merecem ter nome, né? Dar nome a essas mudanças, a de fato dizer o que está acontecendo com o clima, ver quem está sofrendo e tudo isso com base nas pesquisas, né? Que vão saindo e, de fato, quanto mais pesquisas, melhor. Tá certo, Wagner. Quero agradecer a sua participação aqui na CBN Vitória, no nosso espaço, no nosso programa desse sábado. Um bate-papo aí sobre mudanças climáticas, uma pesquisa importante com dados que realmente chamam a atenção. E quando você tiver mais novidades, por favor, já deixa o convite para voltar aqui com a gente para a gente conversar mais. Perfeito, Juliana. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.